Olá pessoal, olha o nosso compromisso, 23 horas, domingo tranquilo, com a família, saiu, passeou com as crianças, chegou em casa, deitou, não vá dormir sem tomar um café com leite. Nosso compromisso de todos os domingos às 23 horas aqui na TV Meio, na região do Cariri, no interior do Ceará, através da TV Café com Leite. Hoje você saberá com a nossa convidada, ela é consultora empresarial. Eu vou conversar com Tatiane Betá, aqui no nosso programa. Eu me sinto honrado primeiro em chamá-la assim, porque quem nos ensina sempre é professor, né? Então, me sinto orgulhoso em chamá-la de professora, e aqui eu também vou aprender. Tatiane Betá, muito obrigado por aceitar vir tomar um cafezinho comigo e nos proporcionar momentos incríveis sobre essa expressão, sobre esse fenômeno que está acontecendo, que é a startup, né? Seja bem-vinda. Leite, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. É um prazer e uma honra estar aqui com você no seu programa. Muito obrigada. Que bom. Hoje nós vamos aprender muito, inclusive startup. Não é um nome muito comum, né? O que é? O que é que nós podemos entender como startup? Pronto. Às vezes assusta porque são termos, né, em inglês, Leite, mas startup ela é uma empresa de base inovadora e tecnológica que a gente fala, né? Então ela é uma empresa que resolve um problema que existe no mundo, mas ela tem uma base tecnológica. Então ela tem algum software, algo por trás dela que não é somente físico, não é somente né, das empresas tradicionais natural. Ela tem uma tecnologia por trás e ela também tem um pouquinho de diferença das empresas tradicionais, porque nós dizemos que ela é escalável. Então, uma empresa tradicional, quanto mais ela vender, mais ela precisa de mão de obra, de insumos. A startup não. Ela consegue alcançar e vender um público maior, tendo a mesma base que é normalmente utilizada aí a partir da tecnologia. Já comecei triste, professora, porque inovação e tecnologia, ou seja, startup necessariamente tem que enveredar por essa linha? Então, a startup, Leite, ela sim tem a tecnologia, né? Mas é claro que ela pode resolver um problema comum, um problema que nós temos no nosso dia a dia, que uma empresa tem. Mas a startup em si, ela vai usar a tecnologia, né? Então, ela é uma inovação, sim, que ela utiliza a partir de uma necessidade, de uma dor que nós dizemos que alguém tem, mas ela vai usar a tecnologia para ajudar isso de alguma forma. Mas aí a expressão inovação, não necessariamente eu tenho que me reportar a avanços tecnológicos. Com certeza, Leite. São duas coisas diferentes, né? Startup, a gente está falando de uma empresa tecnológica e inovadora. Agora, a inovação é para todo mundo e ela pode acontecer quando às vezes eu troco uma mesa de lugar e isso faz com que o meu processo seja mais rápido. Ou quando eu aprendo algo novo e compartilho isso, e isso faz diferença no resultado da minha empresa, em fazer algo novo no meu dia a dia. Então, não necessariamente eu preciso de tecnologia para gerar a inovação. É um processo em ascensão no Brasil ou no mundo? Com certeza, Leite, no mundo todo. Eu acho que nós estamos vivendo, nesse momento, o que a gente chama de revolução digital ou quarta revolução industrial, né? Sim. O mundo tem passado por uma transformação nas relações, na maneira como a gente faz as coisas. E isso tem muita influência, sim, da tecnologia. Os especialistas dizem que a gente está nesse processo até mais ou menos 2029. A gente teve as outras revoluções que, aliás, Leite, demoravam muito tempo para alcançar o mundo todo, né? Levava-se aí 89, 100 anos para que uma inovação alcançasse o mundo.
Agora nós estamos todos conectados. Então, hoje se lança algo lá, sei lá, na Europa, nos Estados Unidos, a gente consegue comprar hoje mesmo aqui no Brasil, né? Ter acesso a isso. Então, esse mundo em transformação tem feito com que os negócios e com que a inovação seja uma necessidade, não mais uma coisa para grandes gênios ou para poucos escolhidos ou para quem tem muito dinheiro. A inovação ela é para todo mundo, né? Vem uma necessidade de eu estar me reinventando sempre para poder me recolocar nesse mercado que é tão competitivo e que muda a cada dia, né? Que está em transformação todos os dias aí. Eu sou fã da linha de raciocínio do homem. Eu acho o homem assim uma personalidade incrível. Porque veja só, nós passamos aí para se conversar virtualmente, até pouco tempo atrás era um absurdo, né? Para ter uma ligação de vídeo aqui, eu próximo de você, você do outro lado do país, era coisa. Veio a pandemia nos proporcionou uma evolução muito agressiva em todos os sentidos. Hoje outro dia eu até conversando aí, eu pedi um produto e uma pessoa que trabalha comigo foi na rua comprar e ela foi e não tinha o produto, isso foi no sábado. Quando foi na terça-feira, meu produto chegou e ela não tinha conseguido comprar ainda. Quer dizer, eu comprei, eu não sei de onde veio, mas através de uma empresa, essas empresas aí de tecnologia, e eu comprei, na terça-feira o produto estava na minha mão, sim, não gastei combustível, não saí a pé procurando, não sei, o preço, de certa forma, não foi tão diferente, né? E recebi em casa. Olha que tranquilidade. Quer dizer, e isso era uma coisa distante. Um produto chegava com 30 dias, 20 dias, e hoje com 2, 3 dias. Com isso, com esse avanço, a startup não perde um pouco a sua essência, não, porque a coisa já está tão avançada. E eu, por ser um admirador do ser humano, tem mais ainda que se pensar. Tem, Leite. Quando a gente vai desenvolver startups, nós fazemos algumas oficinas, né? Na universidade, em vários lugares. E a gente assim, ainda tem problemas para resolver. Os grandes problemas... Graças a Deus ainda tem. Ainda tem, né? Os grandes problemas já foram resolvidos, né? A gente já pede comida, a gente compra um produto, sim, a gente se locomove de um lado para o outro, mas ainda tem problema para ser resolvido. E é no dia a dia que a gente vai percebendo. Eu vou dar um exemplo de uma startup que nós temos aqui no Ceará, que era um pai que ele foi levar a sua filha para a escola e naquele dia ele não olhou a agenda da filha. E ela tinha que ir fantasiada. E chegou lá, ela era a única menina da escola que não estava fantasiada. E ele disse, minha gente, não tive tempo. Por que alguém não me mandou uma mensagem e tal? E ele criou um aplicativo para fazer a gestão escolar, onde tem uns alertas, tipo assim, ei, amanhã tem que levar a cartolina. Brincadeira, né? Na nossa época era cartolina, né? Mas olha, temos que levar ela fantasiada. E aí, então, ele criou esse aplicativo que hoje já foi vendido e ele já espalhou por várias escolas, né, importantes aí do país que compraram a solução dele a partir de uma necessidade de alguns poucos anos atrás que ele percebeu no seu dia a dia. Então, ainda tem problema. A gente precisa estar percebendo eles, né, encontrando leite, mas ainda existe. Os problemas começam a surgir, ou seja... As soluções vêm chegando, mas começam a surgir novos problemas, né? Exatamente. Para uma adaptação da nossa vida. Exatamente. Essa transformação que eu falei, né? Esse mundo continua em transformação. Então, novas necessidades vão surgindo e a gente vai percebendo, né, lacunas aonde pode ser criado algo novo ali. Pode vir quarta revolução, pode vir quinta, que nós ainda teremos sempre o que aprender, né? A criatividade humana mesmo, né? A gente está falando hoje de inteligência artificial e de outras tecnologias, né, Leite? Mas nada se compara a nós, seres humanos. Então, a gente tem essa oportunidade, essa capacidade de criar e a gente vai estar criando, com certeza. Tão bom, né? Tão bom, porque... Fantástico. Primeiro, uma razão da nossa existência, de viver, de querer e de desejar, porque eu tenho um lema comigo que é superar obstáculos. Eu adoro quando tem uma novidade, tem uma coisa nova que me dá dor de cabeça. Não tem coisa mais fantástica, sabe? Na minha atividade de contabilidade, quando tem um ramo novo, uma atividade nova, um processo inovador, algo... Às vezes os meninos reclamam, eu digo, não, gente, olha que espetáculo.
Vamos aprender mais alguma coisa que nós não sabíamos, né? Então, assim, esses obstáculos fazem com que a gente possa conseguir desbravar novas fronteiras e buscar. Mas, Tatiana, me diga uma coisa, uma curiosidade me vem. Startup é para todo mundo? Leite é para todo mundo, viu? Qualquer pessoa pode ter uma startup. Né? É? Se você tiver uma ideia, encontrar um problema e tiver uma ideia para aquele problema, você pode ter uma startup. Não tem idade, não tem classe social, qualquer pessoa pode ter uma startup aí, né? Que legal, né? Ou seja, são oportunidades do empreendedorismo, né? Exatamente. Porque, de novo, né, Leite, é encontrar uma lacuna, algo que eu possa criar em meio a uma dor, a um problema, a uma dificuldade. E aí se abrem novas portas, né, para o empreendedorismo, para eu criar uma empresa nova, ou às vezes é para solucionar um problema dentro de uma empresa que já existe. Também isso é possível, né? Existem startups que nascem dentro das próprias empresas e depois elas acabam indo para fora, né? Ou então existem startups que nascem para resolver problemas de grandes empresas e aí elas conseguem ir se sustentando a partir disso. Mas então assim, não existe, não dá para limitar quem pode ter uma startup ou quem não pode ter, né? Inclusive nós conhecemos aí pessoas de várias idades, pessoas que se aposentam, Leite, e aí começam, agora eu vou criar a minha startup. E a gente costuma brincar, sabe, Leite, que nesse mundo da inovação, parece que tem um bichinho que pica a gente e a gente não para mais, né? E você falava agora há pouco, né, sobre essa... que bom encontrar um problema e querer solucionar isso. Eu tenho um amigo que ele fala que é a gente ser inquieto, né? Então, os inquietos, eles podem ter uma startup, porque eles vão olhar e dizer assim, puxa vida, isso aqui é um problema, eu acho que tem como a gente resolver a partir de uma startup. Então, não tem limites, né, para essa criatividade, para esse desenvolvimento. Agora, claro, ela tem que resolver esse problema, tem que ter alguém que queira e que precise dela, tem essa necessidade, né? Eu tenho que encontrar o problema e que tenho que encontrar o público, né? Exatamente. Senão não vai ter, a essência dela se extingue, se acaba antes de começar. Exatamente. Se ninguém quiser comprar aquela solução, a gente não tem como, né? Ela se manter ou crescer e desenvolver. Porque necessariamente uma startup é uma empresa legalmente constituída? Como é a prática, tá? Se começa muito informal ainda, né? Os primeiros passos, a gente chama da validação dessa startup, onde eu olho o problema, construo a solução e será que isso aqui vai dar certo? Então eu vou testar, eu vou fazer esse projeto piloto. Nesse projeto piloto, muitas pessoas ainda não formalizam, porque a gente não sabe se vai dar certo. Sim. Então, a partir desse passo da validação é que sim se começa a dizer, agora eu posso formalizar, porque é uma empresa que realmente existe essa demanda, existe uma dor no mercado, existe público para ela. Então, esse processo de validação de uma startup, que é chegar e perguntar, o que você acha? Você compraria essa solução? Né, quem é que tem essa necessidade? Encontrar essas pessoas e se questionar, será que essa é a solução que elas precisam, né? Então, até esse processo, Leite, não existe essa formalização. Normalmente, tem aqueles mais, né, impulsivos que já vão logo abrindo o CNPJ e vai lá. Mas se fala sempre, vamos testar, ver se realmente há um mercado, se tá ok, então a gente passa aí para essa próxima fase. Agindo dessa forma, eu tenho uma startup? Exatamente. De fato. Sim. Existem alguns passos, né, Leite? Então, eu vou construir o meu modelo de negócio, né, que a gente chama. Então, eu vou olhar o que é meu público, qual é o valor que eu estou entregando para as pessoas, quem são os meus parceiros, como é que eu vou cobrar isso tudo. Tem uma série de itens que a gente olha nessa startup, né? Mas uma das coisas que nós temos de básica é essa validação. É eu ir questionar, né, o mundo lá fora de se realmente esse problema existe e se há uma demanda para isso. Encontrei a saída, a solução, né? Exatamente. E normalmente o que acontece também, Leite, é quando a gente vai para esse processo de validação, a gente também volta com feedbacks. E às vezes muda muito o que nós construímos. E tem um termo, de novo, né, dos termos em inglês, que é pivotar, que a gente já abrasileirou, né? Pivotar é quando eu olho e digo assim, não, isso aqui não vai dar certo. Então eu mudo, eu recomeço e reconstruo a minha startup, às vezes até a partir de um problema que eu identifiquei quando eu fui validar a minha solução. Então por isso que é essa flexibilidade também que a startup tem. Eu posso mudar tudo a partir do momento que eu encontrar o meu público e o feedback que eu vou receber dele. Me reportando a um assunto anterior,
ou algo que eu discuto com frequência como contador, eu sempre digo assim: para você ser um contador, você estuda 4 anos e o resto da vida. Para ser um advogado, 5 anos e o resto da vida. Para ser médico, 6 anos e o resto da vida. E assim sucessivamente. Para você ser um empresário, você precisa ter o dinheiro, ter a ideia e abrir o negócio. Sim. Bom, não deveria ser assim, mas acontece assim. Partindo dessa linha, ou seja, de que as pessoas não vão estudar, não vão fazer pesquisa de mercado, eu digo aqueles imediatistas, né, que eu diria que 80%, 90% talvez. Não vão estudar, não tem noção de custo, compra por 10 e vende por 12 e acha que está ganhando 20%, etc, etc. Dentro dessa linha, há aquela estatística, por exemplo, do Sebrae, que eu sou fã do Sebrae, a estatística de empresas que fecham por falta de critérios. Ou seja, a startup, pelo que você está me falando, é mais ou menos uma faculdade, é um curso preparatório para que eu possa ingressar no mercado. Seria mais ou menos isso, né? A Leite é um aprendizado muito grande, né? Porque vou testar o meu empreendimento, o empreender antes. E tem gente que tem 5 startups. Tipo assim, essa não deu certo, essa também não, eu vou na outra, eu vou até que eu encontre de fato o que eu vou empreender. Então ele é um processo de aprendizado muito grande, com certeza. Você falou assim, eu posso até ter 5, 3, 4, 5 e tal. Aí eu te pergunto, eu posso ir no processo de... há probabilidades de recomeço, eu posso desistir no meio do caminho, mas eu quero esses comentários só no próximo bloco, porque agora eu vou pedir a minha produção para preparar um cafezinho com leite. Você aceita? Aceito sim. Produção, um cafezinho para minha convidada? Produção, obrigado aí pelo cafezinho aqui. Tá no ponto, Dorinho? Dorinho, você deveria trazer esse cafezinho aqui para minha convidada, né? Tatiana, você aceita um cafezinho? Aceito sim. Por gentileza. Com licença. Quer conhecer um pouco mais sobre startup? Fique ligado, nosso intervalo é só o tempo de nos deliciarmos nesse cafezinho. Voltaremos em instantes. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Você que acompanha a TV Meia, a nossa programação, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje nós estamos conhecendo um pouco sobre startup e a minha convidada é a consultora empresarial Tatiane Bettar, aqui no nosso programa. Como eu prometi para você, se você deitou, não dormiu, está ligado no Café com Leite, não tenho dúvida que aqui você vai aprender e muito, inclusive hoje, sobre startup. Professora, eu tenho que... É um respeito, é um carinho que eu tenho, porque eu convido vários profissionais para vir aqui e eu tenho assim, um orgulho de chamá-lo de professor, porque está me ensinando também, né? Também. Então, Tatiane, no bloco anterior nós conversamos e ficou aquela dúvida. Eu posso, por exemplo, começar uma startup e de repente não deu certo, aí vem a decepção. Mas olha, deixa eu te falar, está acontecendo muito essa questão do processo depressivo, né, nas pessoas. Hoje, se você disser, fulano, você tem um cabelo feio, a pessoa já ficou depressiva. Fulano, você está suado, a pessoa já ficou depressiva. Se disser um não, a pessoa fica depressiva. Tudo é motivo de depressivo, de ansiedade, etc. Eu dar uma passada dessa, que é uma passada supostamente importante para mim, tem um processo que eu vou tentar inovar no meu negócio, vou apostar no meu negócio. Não deu certo, esse recuo é motivo de um processo depressivo, com todo respeito? Então, Leite,
É muito comum nas startups isso, né? São muitas as startups que começam e que acabam desistindo na jornada por N motivos, né? Por não alcançarem clientes, às vezes por não conseguir investimento, investir na sua startup. Então, assim, tem uma coisa legal na inovação e nesse mundo de comunidade de startups que a gente fala muito que é o não julgar o outro e colaborar junto. Então, a gente tem essa pegada de eu vou estar junto contigo, né? Mesmo que você fracasse, vamos embora, a gente vai repensar e vai se ajudar nessa jornada. Então, assim, não importa quantas vezes seja esse recomeço. Aí é uma coisa de a gente também ter casca grossa, né, Leite, nesse processo, mas como a startup ela traz pra gente que nós precisamos pensar diferente, pensar fora da caixa, de estar no processo contínuo de aprendizado. Então, quando eu erro, né, ou quando eu fracasso, é um motivo de eu aprender e de eu fazer diferente. Eu acho que tem uma coisa que a gente foi muito ensinado errado, né? De que nós não podemos errar. A gente cresceu nisso. E todo mundo erra. Nós erramos e falhamos, né, no nosso processo. E eu acho que no empreendedorismo isso também faz parte, sabe, Leite? E se tem uma coisa que a startup traz pra gente de aprendizado, é isso. Você pode errar. E aí a gente costuma dizer assim, né? Erre rápido, erre gastando pouco e aprenda logo, né? Então esse é um lema das startups. Então não tem problema. Você precisa aprender a lidar com essas emoções, porque é uma frustração, claro. Mas é possível recomeçar. Por que essa pergunta? Porque nós somos imediatistas, nós queremos retorno rápido. Eu compro por 10 e vendo por 12 e acho que estou ganhando 20%. E já marco uma viagem para Orlando, né? Já compro um carro, enfim, coisas muito rápidas. Então, você começar um negócio com uma startup, um processo de startup, tem que prever esse negócio, que no outro negócio que não seja startup também está fadado a ter problemas, né? Não durar o tempo que você espera. Verdade. Então, esse processo de recuo, dar uma passada para trás para dar duas para frente, ele é muito importante e tem que estar na conscientização das pessoas, dos empreendedores. Aí eu te pergunto, necessariamente quem entra num processo de startup, de criação de uma startup, é necessariamente um empreendedor? Sim, a gente acaba se tornando empreendedor, né, Leite? Então eu passo a empreender naquela jornada ali. É claro que hoje o termo empreender ele está bem abrangente, né? De criação, de inovação, de criar soluções, né? Mas então a gente tem um termo que se fala de startupeiro, né? Então se você entra numa startup, você começa a criar startup, você vira um startupeiro ou um startupeiro, né? Então eu começo a criar outras startups e outras soluções. E nesse processo, Leite, que você falou de tempo, né? Diante desse mundo imediatista que a gente tem hoje, eu vejo que muitas pessoas começam a sua startup achando que em um ano eles vão virar os unicórnios, né? Que são empresas que valem aí bilhões. Mas a realidade não é assim, né? A realidade é de uma jornada como uma empresa tradicional, muitas vezes. Eu tenho acompanhado algumas startups aqui no Cariri e também, né, no estado, e nós temos startups que estão aí agora indo para o seu quarto, quinto ano, e elas começam a crescer de fato. Então não é um processo rápido também. Algumas sim, Leite, mas a maioria elas também, assim como uma empresa tradicional, elas vão ter um tempo para conquistar os seus clientes, para ganhar o mercado, para ser reconhecido, para poder alcançar aí, né, um destaque. Então, é um processo natural do empreendedorismo. E por que essa pergunta? É exatamente para as pessoas que nos veem nesse momento não se acharem amanhã, né, um empreendedor e começar um negócio e de repente aí vai ir lá para a linha do processo depressivo. Não deu certo, aí se acaba, se recua, vai para dentro de casa e se esconde dentro de uma rede em cima de uma cama e esquece do... Eu estou falando para o Brasil, eu digo numa rede, né? Rede só tem aqui, né? Rede só Nós tem aproveitamos aqui. Isso. Né? Aqui tem rede, tem balanço. Aí você vai e se isola numa cama e esquece que a vida tem oportunidades, né? E o startupeiro, é assim que eu posso falar? Pode. Ele pode ter uma, duas, três, dando certo. Sim.
Não tem limite não, Não tem Leite. limite? Não tem. Nós temos aqui uma equipe, né? Um grupo de empreendedores que eles estavam até pouco tempo atrás aí com 5 startups. Aí algumas não deram certo, eles estão focando em uma que avançou. Então eles foram lançando, foram testando. Disse, não, agora essa daqui tá indo bem, vamos deixar as outras e vamos nessa aqui, né? Então pode sim, não tem um limite. É claro que você tem que pensar se você tem braço para isso, né? O quanto de dedicação, de tempo que você vai ter que ter. Porque quanto mais tempo você dedica, mais vai crescer a sua startup. Agora, se você não dedicar tanto, né, ela vai ter menos tempo aí. Agora, Leite, voltando um pouquinho, né, nesse processo dos erros, das falhas, né, da frustração, eu acho que uma das coisas também que a inovação e a startup nos traz é de viver em comunidade, né? Nós temos algumas comunidades de startups espalhadas pelo Brasil e essas comunidades, elas é um grupo de ajuda dos empreendedores mesmo. Então é um lugar onde eu me conecto com outras pessoas, onde eu encontro soluções para minha startup. Porque, por exemplo, eu não sou desenvolvedora, né? Sou administradora de formação, vou desenvolver a minha startup. Eu não sei programação, eu não sei fazer isso, né? Eu não sei desenvolver um software. Eu preciso de alguém que faça isso. Então, nessa comunidade de startups, eu conheço outros empreendedores que são desenvolvedores, por exemplo. Ou então eu estou fazendo uma startup que não é da minha área de expertise, mas eu tenho certo conhecimento, consigo criar a solução, mas eu preciso agregar outras pessoas que têm o conhecimento específico daquela área. Então, eu trago essas pessoas para perto. Então, as comunidades de startups, elas nos ajudam a fortalecer esses empreendedores, a gente aprender junto, sabe, Leite? Essa troca, né? É sempre, a cada encontro que a gente tem, por exemplo, de uma comunidade de inovação, alguém vai lá e fala as suas dores, né? Ou então diz o que criou de novo, e aí a gente tem essa troca, né? Esse momento de poder colaborar, de poder ajudar um ao outro. Então, nisso também a startup é muito bacana. Eu não tô sozinha nesse processo, eu tenho uma rede de gente, e às vezes a gente até brinca, Leite, que é, né, encontrei uns doidos igual eu, né, que ficam inquietos pelo mundo, e aí a gente se ajuda, né, e se fortalece. Então, quando eu erro e digo, vou parar com isso daqui, logo, logo eu já começo outro, porque alguém tem uma outra ideia. Então, o que acontece muito também é eu encontrar parceiros para minha startup, bem como eu entrar em projetos de outros que eu, puxa vida, achei interessante ali e fui convidada para participar. Então, é um processo de rede, de colaboração muito bacana também. Então eu posso estender isso a parceiros e não se limitar exclusivamente a mim. Com certeza. Aí eu acho um ponto extremamente importante que é a questão da conscientização do negócio. Porque de repente, se esse negócio dá certo, eu vou dividir contigo. Ou com B, C, D, né? Então eu tenho que ter, ora, o projeto iniciou-se tudo comigo. A ideia foi minha. Tu veio e agregou valor, né? Outra pessoa veio e agregou valor. Então ali não é mais de um, é de 3. Eu imagino que seja mais ou menos assim, né? Exato. Então, tem que haver um processo de diálogo, de conscientização, porque chama-se sociedade. Exatamente. E aí entra a importância da contabilidade, né? Da área jurídica também, porque tem que estar muito bem amarrado isso. Porque vai que essa ideia decole e ele se torna, né, um unicórnio aí, 1 bilhão. Como é que vai ser isso tudo? Então, ela, nesse momento de constituição, Leite, é muito importante que cada parte seja muito bem definida, né? Que cada um, o que cada um vai contribuir com aquela ideia, o quanto vale, né, para cada um, qual é o percentual de participação dentro daquela empresa. Isso tudo também tem na startup, né? Assim como uma empresa tradicional, como a gente chama, né? Eu nem gosto de usar essa palavra, mas como uma empresa normal, a startup também precisa ter tudo isso. E aí, Leite, é muito interessante porque às vezes essas startups elas são formadas por pessoas que eu conheci num evento lá que era um desafio de criação de startups. Eu juntei lá com 2, 3 e criei a minha startup naquele dia. E aquele negócio, puxa, mas foi bom, vamos em frente com isso. E aí tem gente que vai crescendo sem ter essa... Não era um amigo, um familiar, sem alguém... nenhuma ligação. Não tem ligação. E aí é por isso que é sempre importante esses contratos de relacionamento, né? E de pessoa jurídica mesmo, né? De sociedade, como é que isso vai funcionar. A questão toda da propriedade intelectual, né? Da criação ali é muito importante, Leite. E faz parte da startup. E tem muito problema também acontecendo em startup por não ter cuidado com isso. Porque entra todo mundo amigo, que lindo, vamos criar e depois, né? Pode dar problema. Sociedade, né? São pessoas, né?
E isso termina gerando um conflito financeiro de interesses, né? Muito bem colocado isso aí. E que nesse momento, no calor da emoção, Nem lembra. lembra, né? Vamos fazer um negócio, o importante é que dê certo. Depois que dá certo, tem o problema, né? Sim. E eu queria te provocar exatamente essa questão financeira. Porque se é uma startup, se é uma ideia que eu tenho, vou pôr em prática, vou tentar, vou apostar num negócio futuro, eu vou gastar. Eu tenho que mensurar despesas, probabilidade de lucro, eu não só se a coisa emplacar. Se não emplacar, eu não faço nem ideia. É muito, digamos assim, abstrato, né? Eu não sei quanto vai custar esse meu negócio, até porque eu não sei até que dimensão isso vai ter. Mas até lá eu preciso ter outra atividade, né, para sobreviver. Exatamente. O que acontece muito, Leite, é isso. As pessoas têm a sua atividade normal, seu trabalho, às vezes é empregado em uma outra empresa, está trabalhando lá, ou então tem um outro empreendimento e começa uma startup. Porque de fato ela começa ali sem recurso nenhum, né? E aí é um investimento pessoal daqueles que estão na construção dessa startup de fazer ela decolar. Isso existe, né? E existem também, Leite, as possibilidades de captação de recurso, né? Então, existem editais de fomento, existem editais, por exemplo, que concedem bolsas para você criar a sua startup. Então, isso existe também, né? Mas normalmente é o quê? É o meu bolso mesmo, eu vou investir, né, do meu recurso para essa startup se desenvolver. Claro que quando a gente está construindo o modelo de negócio, a gente tem dois campos que nós vamos trabalhar. Um é o custo, então quanto eu vou gastar para ter o mínimo dessa startup funcionando? E quais são os meus modelos de receita? Então, como que eu ganho dinheiro com essa startup? Eu vendo um produto ou um serviço? Eu vendo marketing dentro da minha plataforma? Quais são todas as modalidades de receita? E aí, Leite, a gente trabalha a inovação no modelo de receita. Não é só vender uma mensalidade. O que mais você pode ganhar, agregar para você ter outras entradas de recurso, né? Então, existe ali um mínimo de previsibilidade para planejar essa startup, né? Mas se começa com investimento próprio e existem esses canais onde eu posso buscar recursos E eu também, né? preciso de um suporte, de uma consultoria, né, de conhecimento sobre o assunto para que eu possa dar a passada inicial. Porque eu imagino, eu não sei, não estou envolvido no processo de startup, mas eu imagino que a maioria dessas pessoas envolvidas com o processo de inovação são mais jovens, né? Que sequer sabem custos, sequer tem o dinheiro para investir no negócio. É tudo ainda num processo. Eu imagino, não sei, a senhora me corrige. Então, para ter essa noção de tudo isso, para começar, com uma boa assessoria, a coisa é diferente, né? É importante. Existem muitas jornadas para a criação da startup, Leite. Professora, eu me lembrando aqui, como é que eu vou contratar uma consultoria se eu não tenho dinheiro nem para investir na startup? Exatamente, o início. Olha o contrato aí surgindo aí. Exatamente, existe essa dificuldade, né, Leite? Mas assim, existem as jornadas de criação de startup, onde a gente recebe mentorias gratuitas, onde a gente fornece mentorias gratuitas em várias áreas do negócio para que ele possa se desenvolver. Mas isso tem um custo. Mas isso você vai me dizer no próximo bloco. Preparar mais um cafezinho. Eu vou pedir a produção para preparar mais um cafezinho aqui para você, tá bom? Tá ok. Produção, obrigado aí pelo cafezinho que eu vou provar agora se ficou legal, viu? Tiana, vamos tomar mais um cafezinho? Por gentileza. Licença. Gente, olha, eu acho que vale a pena você se deliciar de um cafezinho aí nesse intervalo, mas aguardar o nosso próximo bloco porque tem muita novidade para você. Voltaremos em instantes.
terceiro bloco, café com leite, domingo, não vá dormir sem tomar um cafezinho com leite, né? Antes era assim, não vá dormir sem assistir o Jô Soares, né? Mas aqui não vá dormir sem tomar um café com leite, viu? É tão bom esse programa é maravilhoso, sabe? A gente gera relacionamento, a gente conhece pessoas, a gente aprende, a gente ensina. É muito construtivo e gostoso de fazer esse programa, tá? E os temas, por mais diversos, sabe? Eu fico muito feliz, Tatiana. E feliz aqui também com você, aprendendo um pouco sobre startup, um tema em voga, um tema em ascensão, um tema que todos os meios se encontra esse diálogo, né? E, em especial, gera expectativa, gera desejo, vontade, né? Que é. Mas, Tatiana, existe, por exemplo, você falou no bloco anterior que as pessoas geralmente têm que gastar, até porque é uma ideia que você vai colocar em prática e não sabe se a coisa vai dar resultado. Existe algum incentivo, por exemplo, do Sebrae, do governo federal, governo estadual, não sei, de alguma instituição que aporte algum apoio para essas pessoas ascenderem? Sim. Temos sim, Leite. A gente tem, desde a criação da startup, né, incentivos, por exemplo, como programas de desenvolvimento da startup, que são do Sebrae, da Federação da Indústria, a própria CCTS, nossa Secretaria de Ciência e Tecnologia aqui do estado do Ceará, inclusive uma das pioneiras no Brasil em investir, já são mais de 10 anos de um programa que se chama Corredores Digitais, onde você inscreve uma ideia e você recebe mentorias para desenvolver a sua ideia. Em determinados programas desses, inclusive com bolsas para os participantes, ali, os criadores da startup poderem desenvolver. Então, nessas jornadas que a gente chama, são ciclos, né? E aí depende, são de 3, 6 meses, às vezes até um pouco mais, onde os empreendedores recebem capacitação que vão desde modelo de negócio, marketing, finanças, criação de marcas, né? Uma infinidade de temas que vai ajudando esse empreendedor que às vezes, como você falou, Olha são aí, jovens. aquele momento que eu de nada sabia, tenho uma oportunidade de aprender agora, né? Exatamente. Como você comentou, né, Leite, muitas vezes são jovens que não sabem, né, como empreender e então é o momento de receber orientação de quem sabe, né, de quem é da área. Então existem programas, e aí existem programas até já nacionais de aceleradoras que a gente chama, que são instituições que fomentam, né, o crescimento das startups. Então existem esses programas. E financeiramente falando, Leite, existem, por exemplo, as fundações de amparo à pesquisa. Aqui no Ceará nós temos a FUNCAP. A FUNCAP, ela abre programas anualmente onde eu inscrevo a minha ideia e eu posso ter acesso a recursos não reembolsáveis. Então eu não devolvo o dinheiro para o governo. É claro que eu presto contas de tudo que eu vou fazer com aquele recurso e eu apresento a minha ideia e como que eu vou investir aquele dinheiro. E eles, então, investem na startup. Você recebe orientação, também tem mentorias para, né, acompanhar como esse dinheiro está sendo investido, mas eu recebo recurso para investir no meu negócio. Então existe e não reembolsável. A gente tem a nível federal a FINEP, que também é de amparo aí a pesquisa, sempre tentando também conectar, Leite, a universidade com o desenvolvimento do negócio. A gente chama da academia, né? Lá na academia, os professores e alunos estão criando, pensando soluções para os problemas. E às vezes a gente tem uma lacuna muito grande entre esses dois mundos, né? O empreendedorismo, as empresas e a universidade. Então essas fundações, elas procuram juntar tudo isso e vão trabalhar junto, universidade junto com as empresas. Então existem editais também de fomento nesse sentido, né? E a gente precisa estar ligado nesse mundo, né? Que eu falo das comunidades, porque normalmente a gente compartilha lá. Mas então, todo estado tem a sua fundação de amparo à pesquisa que investe, né, nas startups. A gente tem, por exemplo, o edital do Centelha, que é a Centelha, né? Uma ideia. Eu só inscrevo uma ideia. Tem o edital do Tecnova, que já é para empresas constituídas. Tem o edital InovaFit, que é uma empresa pequena que quer começar um novo produto ou um novo serviço, né? Então, existem diferentes editais para diferentes tamanhos de empresa, desde o início de uma ideia até uma empresa mais estruturada, né? Você falando tudo isso, eu me reportando aqui da necessidade de ter uma profissional de consultoria
nesse momento, né? Porque eu apenas tenho a ideia, Exato. eu apenas tenho o insight ali, então de repente, mas eu não sei buscar os meios, sequer sei começar o negócio, né? E a consultoria me dá a orientação toda, uma assessoria, um suporte de tudo isso, né? Para eu começar o negócio. Exatamente, o nosso papel é justamente esse, né, Leite? É essa orientação, esse mostrar o caminho que a gente já aprendeu, né, de quais são as pedras que estão ali que você pode pular, né? Então é um momento de orientar, de mostrar quais são as conexões importantes, né? Quais são as áreas que talvez esse empreendedor precisa buscar se desenvolver, quais são as instituições onde ele pode encontrar apoio, porque vamos pensar isso, eu tenho uma startup da área da saúde. Quem é o ecossistema da saúde que vai ajudar esse empreendedor a crescer? Nós temos startups do agronegócio, então é outro, né, universo de instituições e pessoas que podem colaborar com ele. Então, ter o apoio de uma assessoria, né, nesse processo é, de fato, ter aquela ajuda, né, de ter a orientação de mostrar esse é o caminho, vai por lá, né? Esse é o caminho. Tatiane, veja só, eu tive a ideia, eu tenho o suporte de uma assessoria através da consultoria, a assessoria e a consultoria. Aí eu consigo esses aportes técnicos e, quiçá, financeiros. Mas se o meu negócio não emplacar, eu vou lá para aquele primeiro bloco, eu recuo, né? Eu preciso encontrar alguém que aposte no meu negócio. Sim. É outro passo que eu tenho que dar, né? Sim. Eu tenho que acreditar e fazer com que as pessoas acreditem no meu negócio. Exatamente. A consultoria faz isso, ou eu tenho que torcer pela sorte e aparecer alguém que acredite no meu negócio? Leite, a gente ajuda sim a orientar, e existem fundos de capital, né? Existem investidores específicos, existem grupos de investidores. Existem investidores? Existe sim, a gente chama de um deles, né, de investidor anjo, que é aquele anjo mesmo, né, aquela pessoa que vem e diz, puxa vida, o teu modelo de negócio é bacana, tem mercado, eu acho interessante, então eu vou aportar recurso aqui. E esses recursos podem ser pequenos ou grandes, né, Leite? Normalmente são empreendedores com empresas já consolidadas, que têm seu lucro e tem ali um capital sobressalente que eles querem fazer diferentes investimentos. Então ele já tem outros investimentos, mas ele também investe em startups com um potencial que ele vê de sucesso no mercado, né? Então esse é o investidor anjo. Ele não vem como um sócio da empresa, ele não vai fazer parte. Aporta dinheiro. Ele aporta o recurso mesmo. E existem vários grupos de anjos ou anjos, né, aí no Brasil, e que a gente pode ajudar nessas conexões. Eu falava, né, Leite, da comunidade. A startup e a inovação acaba criando uma rede onde a gente se conecta com diferentes ecossistemas que a gente fala. Nós temos o ecossistema do Ceará, ecossistema de Minas Gerais, por exemplo, dos nossos vizinhos aqui, Pernambuco, que é muito forte, né? O Porto Digital em Recife é muito forte. A gente tem Florianópolis, né? Você visitou recentemente lá. Então, a inovação ela nos permite ter contatos com essas redes que colaboram para a gente orientar esse empreendedor a avançar. Então, existem os fundos de capitais, que normalmente aí são empresas mais estruturadas, né? Startups que já têm um avanço, já estão faturando, aonde elas recebem um aporte maior, mas esses fundos também acabam fazendo parte da sociedade. Então, eles pegam parte desse negócio, é deles também, né? Tudo é muito discutido, debatido, a forma como esse investimento, esse aporte vem, né? Tem que ser, né, Leite? A gente sempre orienta também os startupeiros a isso, né? Não caia na primeira conversa de um investidor, porque de repente você está comprometendo o seu negócio ali, tendo que já no início passar aí parte de lucro, né? E até as decisões da própria startup nesse início, né? Então, tem que ser conversado, tem que ser avaliado. Esse é um momento crucial, né? É um momento onde eu posso acertar ou errar de uma vez, né? Exatamente. E aí, o que é importante para uma startup poder captar esse recurso, né, Leite?
a gente costuma falar que a equipe é muito importante. Então, um investidor, ele vai olhar e dizer assim, quem é a equipe que está por trás dessa startup? Essas pessoas têm a competência necessária? Elas estão fazendo algo na área que, de fato, elas estão trabalhando? Então, existe essa avaliação. Também o financeiro, né? É importante uma transparência financeira da startup, porque se eu sou investidor, eu quero saber como que você está gastando dinheiro. Eu não vou chegar aqui e colocar 100 mil se eu não sei para onde vai esse recurso, né? Então, existem algumas peculiaridades que o investidor vai avaliar que é muito importante para a startup perceber. Outro dia eu participei de um evento onde tinha um investidor que ele investe somente em startups de hardware. Então, são startups que têm equipamentos físicos e ela tem um software, né? E ele disse, olha, eu estava num evento e uma pessoa apresentou, era um projeto de um drone para levar cargas, só que ele era um aposentado da Embraer que trabalhou como mecânico de aeronaves há muitos anos, ele tinha mais de 60 anos. E eu investi na startup dele. Por quê? Porque o conhecimento que esse cara tinha, o comprometimento dele e o investimento que ele mesmo fez no negócio dele me deu a segurança de investir no negócio dele. Então é equipe, é finanças, é modelo de negócio, né? É a inovação, o mercado. Então a Você startup... tem que se sentir seguro, não é dinheiro. Você vai colocar o seu recurso. Exatamente, Leite. Então é preciso pensar nisso. Também os bancos, né, normais, eles também têm hoje linhas de crédito para startup, linhas com juros e tudo mais. Tem outros que tem algumas linhas não reembolsáveis, que aí você precisa participar de um edital, de uma seleção, né? Mas existem diversos recursos aí disponíveis para essas startups. Então é um negócio promissor. Com certeza, Leite. Se eu tiver um modelo de negócio atraente, bem definido e que tenha público e mercado, que exista essa dor, com certeza é sim um mercado aí a ser desenvolvido, né? E um potencial muito grande. Você falou na questão do investidor anjo e é um tema também muito, muito em voga que está em ascensão, né? É um tema significativo até que, como você disse, tem muita gente com recurso financeiro para aportar e para investir e não sabe aonde. Sim. Que não deixa de ser um risco, mas o dinheiro, ele aplicando dinheiro lá no banco, qualquer tipo de aplicação que eu faça, o risco é o mesmo, né? Depende do que como ele vai fazer. Então, assim, você fazer esse aporte na qualidade de investidor anjo, nada mais justo de querer saber tudo isso que você falou, onde é que... Até porque digamos assim, que é um... Vou falar bem cearense, assim, é um punhado de menino. É assim, um magote de menino, né? Que eu vou acreditar. E se não der certo? Quer dizer, o risco eu também estou correndo como investidor, né? O risco eu também. Mas, pelo que você falou assim, da coisa mais macro, eu vejo a coisa muito promissora. Sim. Com certeza, Leite. Assim, há um tempo atrás, prestando algumas consultorias, né, na região, alguns empresários colocavam seus dinheiros, né, investiam o dinheiro que sobrava em investimentos que eu dizia, puxa vida, isso não rende quase nada, né? Não é interessante para ele. Eu acho que é entender o que é a startup, o que é esse mundo de inovação, entender que existe essa oportunidade. Existe o risco sim, Leite, que a gente tenta minimizar com essas avaliações que eu falei para você, né? Mas com certeza é uma oportunidade de desenvolvimento, de crescimento, de criação de novos negócios, né? De poder, talvez, ir por uma área que você não tinha pensado antes, que é diferente do seu negócio ali, né, natural que você tem. Então, com certeza é algo promissor que os empresários, que os empreendedores que têm recursos, né, financeiros aí disponíveis podem buscar orientação. Existem especialistas específicos na área de investimento. Existem os fundos de investimento, Leite, onde eu coloco um aporte de um valor e agrega com outros, então nós vamos investir juntos e aí o risco é menor porque nós estamos juntos e o volume é menor também do que eu invisto, né? Então existem várias possibilidades que os empreendedores que têm recursos sobrando precisam enxergar nas startups esse potencial, né? Da forma como você falou, mostrou pra gente aqui, é muito promissor. Né? E cabe a quem nos acompanha nesse momento, que tem uma verbazinha, repense essa verba, onde está aplicada, sim, né? Sim. Tatiana, nossa conversa está tão boa, está tão construtiva,
Mas eu preciso fazer um intervalo para a gente tomar um cafezinho, beber uma água e a gente volta daqui a pouquinho. Pode ser? Pode ser. E você que está acompanhando o programa Café com Leite aqui na TV Meio, toma um cafezinho, se delicie. Eu volto em instantes com mais novidades para você. Que era rapidinho, eu já me deliciei de um cafezinho, eu já bebi água aqui com a minha convidada, já aprendi mais aqui nesse intervalo, porque eu não deixei de explorá-la mais sobre startup, né? Que não dá pra, que você não aprendeu, né? Não deu tempo. Tive que ir para o intervalo, né? Mas, Tatiana, muito obrigado, foi maravilhosa essa nossa conversa, fiquei muito feliz, muito construtiva e vamos começar a repensar startup, né? Brasil afora, porque eu acho que é muito valioso, né? E no momento que nós estamos passando da economia, com essa mudança de governo que sempre impacta, né? Nós estamos prestes aí de uma eleição americana, impacta aqui, o Japão tem um terremoto, impacta aqui, enfim. Muito obrigado, de coração, e eu espero tê-la novamente aqui para a gente conversar e tomar um cafezinho, e bater papo, e conversar. Venha mais vezes aqui. Muito obrigado. Leite, muito obrigada, foi um prazer estar com você nessa noite. Espero que tenha deixado aí, né, em quem está assistindo, um gostinho de querer saber mais do que é startup, de que não tem idade para empreender e para ser um startupeiro, né? Que fique esse gostinho de aprender mais sobre isso e buscar, né, saber um pouco mais. Leite, obrigada, foi um prazer, amei estar aqui com você. Que bom, pois seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. E eu espero que, porque aqui é sempre com o objetivo de deixar apenas o gostinho de quero mais, né? Não é para aprender tudo, não. Gente, obrigado aí pela sua companhia. Agora sim, você pode relaxar, descansar e dormir, porque domingo às 23 horas eu vou estar aqui na TV Meio com mais um convidado e mais informações para você. Agora eu vou apresentar o time que faz com que eu possa chegar até você, é claro, né? Beijo a todos, fiquem com Deus e que